Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é dia 1º de outubro de 2025, entramos em um novo mês, né? Que seja um mês de muitas bênçãos para todos nós. Vamos iniciar aqui. Estamos lendo, né? Fazendo o devocional diário, lendo o livro inteirinho de Juízes. E hoje estamos no capítulo 9, tá? Eu acredito que não vamos ler todo hoje o 9, porque ele é bem extenso, mas vamos ver até onde nós conseguimos chegar, né? E o que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra. Mas ontem eu falei no outro, né? No devocional de ontem, que eu ia explicar sobre o verso do capítulo 8, o verso 27, que é que o povo de Israel se prostitui sobre uma estola sacerdotal. Por que eu não entendi? Porque depois o Senhor não envia nenhum castigo. E aí eu disse assim, não, ele se prostituiu, mas o Senhor aqui não está falando sobre nada, então eu não acho que não é isso que eu estou pensando. Mas enfim, eu pesquisei, né, sobre esse capítulo 27, o versículo 27 do capítulo 8, onde Gideão ele faz uma estola sacerdotal, né? Ele pega o ouro e coloca, né, sobre a casa dele para servir de estola sacerdotal, como se fosse um local para os israelitas adorarem a Deus. E eles, ao invés de adorar a Deus, estava adorando a estola sacerdotal de ouro. Estava adorando esse objeto e não ao Senhor, né? E isso serviu de laço para a casa de Gideão, de armadilha para a casa de Gideão. Mas depois não fala se houve consequências graves sobre a casa de Gideão, né? Em relação a isso, né? Como serviu de armadilha, mas não está explicando nos versos seguintes o que aconteceu mediante a isso. Mas foi realmente o povo estava adorando mais essa estola sacerdotal, né? Esse objeto de ouro, do que a Deus. Então, como o povo se inclina, né, ao pecado. Amém? Eu disse que eu ia trazer essa explicação e tá aí. Realmente o povo agiu com idolatria a um objeto. Amém. Então vamos ler agora o 9. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Aqui a gente viu no capítulo anterior, Deus, ele é inspirado, né? Os homens inspirados por Deus escreveram, né? Pergaminhos que no futuro se tornou a Bíblia, né? Papiro ou pergaminho, que era aqueles rolinhos, né? E aí cada pergaminho daquele narrava uma história que foi juntando para fazer a Bíblia. E aqui, o que eu achei muito interessante nesse livro de Juízes, olha só, falou que Gideão tinha muitas mulheres, Gideão teve 60 filhos, porque ele teve várias mulheres. E ele teve uma mulher, aí Jesus fala, né, aqui, Deus, né, nesse momento aqui, Deus, ele fala que uma concubina de outra cidade, né, que estava em Siquém, deu à luz também a Abimeleque, quer dizer, uma concubina que ele tinha distante, né, do local onde ele vivia. Deu à luz a um filho de Gideão e colocou o nome de Abimeleque. Aí Deus não fala nada em vão. Aí Deus já botou falou aqui, ó, e Gideão teve 60 filhos. Não citou o nome de ninguém, mas esse daqui Deus cita no versículo anterior, diz assim, ó,
E teve uma concubina, né? Que gerou um filho chamado Abimeleque. Aí você acha que para aqui? Não. Aí aqui já está dizendo que Abimeleque matou todos os seus irmãos, né? E se declara rei. Olha só, eu falei agora que a questão do laço, olha como uma coisa liga a outra. Eu falei sobre a questão do laço, do laço que serviu para a casa de Gideão, ou então a armadilha. Gideão faz um objeto. O objeto começa a ser adorado pelos israelitas como Deus e não o Deus verdadeiro. E serve de armadilha para a casa de Gideão. Quando fala casa, fala a família inteira. Eu li até o último versículo do texto 8, do capítulo 8, e não estava dizendo a consequência disso. Mas quando você chega aqui agora no capítulo 9, você já vê a consequência. Porque mesmo Gideão não foi ele que mandou o povo adorar a estola sacerdotal. Mesmo não sendo ele que mandou o povo fazer isso. Mas aqui Deus fala, serviu de armadilha para a casa dele. E a consequência vem. Porque foi feito, a adoração estava sendo ali na casa dele. A adoração errada. O culto estranho. Então sempre tem consequência. O nosso erro, o nosso pecado, sempre tem consequência. Era para quando ele viu aquilo ali, ele, eliminar logo. Eu girava logo essa estola sacerdotal, derretia logo no fogo e tirava da minha casa. Mas aí foi isso que aconteceu. Então aqui já está dizendo, né? Um filho matou todos os outros, se considerando rei. Uma coisa que Gideão tinha dito que não queria. Ele disse que quem ia governar sobre Israel era Deus, que ele não iria dominar sobre Israel, nem ele nem os filhos dele. Aí vem aqui o filho dessa concubina, que se chama Abimeleque, e mata todos os irmãos e se declara rei. Você está vendo como a gente tinha falado que Gideão não queria se corromper, mas tem pessoas que querem se corromper, que querem fazer o que desagrada ao Senhor. Indo em cima de morte, né? Matou todos os irmãos para ter o poder. Abimeleque, filho de Jerubaal. Por que Jerubaal? Que é Gideão, né? Porque ele derrubou, não sei se vocês lembram disso, o nome dele se tornou Jerubaal, porque ele derrubou, né, a estátua de Baal. Então, ao invés de ser Gideão, chamavam de Jerubaal. E foi a Siquém e aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falei, peço-vos aos ouvidos de todos, e os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinaram a seguir a Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram, e foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal,
70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, eu falei 60 filhos de Gideão, foi 70, viu, irmãos? Era 70 filhos, eu falei 60, é 70. Sobre uma pedra, porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Miló e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Você vê tudo aqui errado, né? Tudo aqui errado. Ele juntou, perguntou ao povo se o povo queria ser dominado por 70 homens ou por um só. O povo disse que queria ser governado por um só, então ele matou todo o resto. Só ficou um, que é Jotão, que a gente deve ver aqui, subsequente, né? Como deixou essa vírgulazinha aqui, com certeza Deus vai fazer algum mistério com Jotão. Que Deus é esse? Então ele se esconde, Jotão se esconde para não ser morto, o filho mais novo. Então Abimeleque mata todos. E aqui já está dizendo o quê? Que o pessoal pegou prata de Baal-berite. Então ele já foi, né, presenteado aqui com prata de outros deuses, né? Que aqui Baal-berite era um deus, né, para o povo de Israel. Um demônio, né? Não é Deus nenhum. Deus só tem um único. Tudo que vem abaixo, descarte. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ó. Qualquer outro, desconheça. Só existe esses três, que se torna um só. A Trindade. Aleluia. Então, aqui você já vê que ele foi consagrado pelo povo, escolhido pelo povo, presenteado por adoradores de Baal. Aqui a gente já sabe, né, que o fim não será coisa boa. Quando a pessoa decide desobedecer o seu pai, que ele disse que não queria que nenhum filho dominasse sobre Israel, você decide desobedecer a sua família, o seu pai, você decide desobedecer a Deus, vai vir a consequência. Não tem como, não tem como. E disse ainda que ele usou, que ele trouxe pessoas levianas e atrevidas para matar os irmãos. Você vê que sempre, né, o mal sempre tem colaboradores. Sempre tem colaboradores. Outro dia eu estava pensando, né, sobre a prudência dos filhos das trevas e a imprudência dos filhos da luz. Quando você, vamos dizer assim, está se falando muito de roupas, né, na hora do culto, de mulheres que estão indo com a roupa bem apertada. E eu me incluo, viu? Eu me incluo nessas pessoas. Não que, assim, ó, irmãos, deixa eu te falar. Eu acredito que não é a questão de sensualidade. Porque eu não coloco uma roupa dessa maneira em relação à sensualidade. Eu compro muito, assim, coisa básica. O que é básico é uma saia preta. Vi que a saia no joelho, eu compro, né? Eu vi que a saia no joelho é saia longa
Eu me preocupo com o comprimento, de não ser curta. Mas não que eu boto uma saia ligada no corpo para a questão da sensualidade. Eu não vou mentir, tô falando por mim. Eu não coloco nesse intuito, mas assistindo alguns vídeos de críticas a esse tipo de roupa, eu começo a entender que tem que haver uma vigilância das mulheres de Deus, porque realmente fica feio. Eu assisti no vídeo, vendo a pessoa com uma saia muito justa no altar, fica muito sensual e fica feio para adoração ao Senhor. Mas aí você tem coisas, você tá vendo que você tem coisas que você erra e peca que muitas das vezes você não tá vendo. Porque eu, sinceramente, usava e não me sentia desconfortável, nem que estivesse fazendo algo que fosse desagradável ao Senhor. Eu sempre tive cuidado, nunca gostei de usar calça no altar. Não que você não vá com calça para a igreja, que isso é uma bobagem, né? Você vem do seu trabalho, vai adorar, é melhor você vir de calça como você estiver a adorar o Senhor do que você não vir adorar o Senhor, né? Isso é fato. Então, você vai vir como você puder vir. Mas as pessoas que estão no altar, ela tem que ter uma preocupação maior com isso, né? As pessoas que estão ali, levitas, pregadores. Então, tem muitas pessoas que usam aquela calça pantalona, que fica bonito e que fica bem folgado, parece até uma saia, né? Ok. Mas tem pessoas que usam uma calça muito arrochada para estar no altar. Eu sempre discordei disso. Mas em relação à saia, era algo que eu nunca tinha parado para analisar. E vendo, realmente fica muito estranho. Fica muito estranho, é algo que eu vou procurar me corrigir. Então, se você vê também, né? A gente está aqui para falar sobre a palavra, está aqui para trocar experiências, informações. Então, se, né, isso também, procure, né, esses vídeos e veja se você se escandaliza, que eu fiquei escandalizada. E nesse caso foi comigo mesma, porque verdadeiramente eu uso muito, né? Mas nunca é tarde para a gente corrigir algo, né, que não agrade ao Espírito Santo do Senhor. Então, dizendo isso, a gente vê aqui que tá tudo errado, né? Com a vida de Abimeleque. Já começou tudo errado. E aí a gente entra no versículo 7, que tem outro subtítulo. Aqui já foi explicando, né? Quem é Abimeleque, filho de Gideão, que passou a se chamar Jerubaal. Ele mata todos os irmãos e começa a reinar sobre Israel da forma errada, trapaceando. Se isso vai acabar bem, nós já sabemos que não vai. Então, aí o apólogo de Jotão, o diálogo, né, de Jotão. E visando disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte de Gerezim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá e vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu
a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu. Ele está aqui contando a parábola. Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, olha, vem tu e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Meu Deus, que palavra forte. Era para eu estar com aquele marcador para marcar isso aqui. Gente, muito forte. Mas se não, saia do espinheiro, fogo que consuma os cedros do Líbano. Meu Deus. Olha só, ele está dizendo aqui, eu vou ser rei sobre vocês, né, o espinheiro. Mas vem para perto. Venha para perto que eu vou machucar todo mundo. Ó o que Jotão está dizendo aqui. Você está escolhendo uma pessoa para próprio ferir vocês, oprimir vocês, colocar vocês embaixo de um jugo. Porque Deus, meu Deus, é forte. Deus, Ele quer você, ó como você, eu vou deixar, ó aqui as respostas, eu vou deixar de ser o vinho que agrada a Deus para derramar vinho sobre as árvores. Eu vou ganhar o que com isso? Se eu estou agradando o paladar de Deus, para que eu quero agradar o paladar das árvores? E aqui, agora pois, aí ele está dizendo, né? Agora, se você vier para perto de mim, vem. Se não, aí o espinheiro diz assim, ó. Se não, saia de perto de mim e o fogo consuma os cedros do Líbano. Ainda declara maldição, né? Sobre as árvores. Você vê que eles foram para todos. O que está dizendo aqui? Gideão não aceitou. O que Jotão está dizendo aqui, ó? Que Gideão, com prudência, não aceitou ser rei. Mas vem um espinho, uma pessoa que vai te oprimir, te amaldiçoar, e você quer como rei. Você está vendo que o povo mesmo escolhe o sofrimento? As nossas escolhas. Olha só o que esse devocional está falando conosco aqui. Sobre escolhas. Muitas das vezes a gente... Gideão deixou bem claro, quem vai dominar sobre vocês é Deus. E o povo fica o tempo todo querendo ser oprimido por alguém. Qual a escolha que você está fazendo essa manhã? Qual a escolha? Você está fazendo a escolha pelo Deus Todo-Poderoso? Ou viver embaixo de um peso, de um jugo de homens? Eu já tenho a primeira pessoa que vai trazer o podcast. E ela vivia nesse jugo. E ela vai contar. Um jugo, né? De uma mãe de terreiro. Que ela foi oprimida. Então, qual é? Qual é? E ela achava que era uma pessoa como mãe dela. A mãe dela tinha falecido, ela tinha essa mulher como mãe dela. E quando ela viu, ela estava sendo enganada. E eu tenho vários relatos desse.
Qual o jugo que você quer? A direção de Deus, que ele diz que o jugo dele é leve e suave? Ou você quer ser oprimida no espinho, com engano, com jugo, com fardo pesado? O jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. O que ele faz é para nos corrigir, por amor. Mas muitas pessoas que você se submete a obedecer e desagrada a Deus, o jugo é pesado. O engano, a opressão, os espinhos, as maldições que vêm fruto da sua escolha errada. Você escolhe se submeter a tudo, menos à vontade de Deus. E paga um alto preço. E paga um alto preço. Então, aleluia. Aleluia, já estou no limite do meu horário. Que eu vou agora para o monte. Então, amém. Agora, pois, deveras sinceramente, no 16, procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com eles agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós, hoje, vos levantastes contra a casa do meu pai e matastes seus filhos, 70 homens sobre a pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedeste hoje, como Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque. Se deveras sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Miló, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Miló, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Ber, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. E havendo, pois, Abimeleque dominando 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra 70 filhos de Jerubaal viesse, e o sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que o matara, e sobre os cidadãos de Siquém, quem contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos do monte, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles os assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. E veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e lhe estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram uvas, e fizeram festas, e foram à casa do seu, e comemoraram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed:
quem é Abimeleque e a quem somos nós, disse quem, para que sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Serve antes aos homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que servimos a ele? Aqui o povo já se levantou contra Abimeleque e já estava armando armadilhas. Quem dera tivesse este povo sobre a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, e se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o teu povo, que tiveste contigo. Ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã e sai, e o sol, e dá de golpe sobre a cidade, e saindo contra ti, Gaal, com a sua gente, procede com eles como puderes. Aí, aqui nos versículos subsequentes, a gente vai ver que Abimeleque se levanta contra Gaal, né? E vem também a morte de Abimeleque, porque todo pecado tem consequência. Aqui você já viu que o mesmo povo que ajudou ele a pecar, que incentivou ele a matar os irmãos, o mesmo povo é o povo que se irou contra ele depois de 3 anos, levantou um governador e já estava o incitando para matar, para destruir Abimeleque. É a mesma coisa, para finalizar isso aqui, são suas amizades. Muitas das vezes você quer servir ao Senhor e seus amigos não deixa, né? Começa a te incentivar contra. Eu mesmo fui chamada de maluca, a louca, a doida. Ligavam para mim fazendo ironias. Os amigos que quando eu me converti, sumiram. As grandes amizades. E glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por isso. Porque talvez eu não conseguisse, né? Com a má influência, ficar firme. E essas pessoas te incentivam a beber, a usar droga, a fazer várias coisas que te desagradam, a você se separar do seu marido, né? A você largar ela, deixa a sua filha aí hoje, deixa seu filho aí hoje, bora curtir. Esses mesmos que se levantam para te dar conselhos e você acaba indo, achando que está fazendo coisa boa, são as mesmas pessoas quando você estiver destruído na sarjeta. Outro dia eu estava vendo o cara vindo bêbado e os 2 amigos do lado, segurando, dando apoio a ele. É isso mesmo, todo mundo fica bêbado mesmo. Eu outro dia bebi e fiquei bêbado. E aí, dando apoio, aquilo ali, dando apoio. Pouca hora, esse homem vira alcoólatra. Aí fica jogado na rua, do lado do alcoólatra jogado na rua. Você vê os amigos levantando ele e levando para uma clínica para ajudar? E aí, quando fica alcoólatra, fica só jogado sujo, ninguém leva para casa não. Para ajudar, para alertar. Na hora que tá bebendo, é isso mesmo. Bora beber hoje, segunda, terça. Mas quando o negócio pega, quando a pessoa vira drogado, vira andarilho, ninguém bota dentro de casa para ajudar. Você acorde, viu? Você acorde. Hoje foi mais leitura, né? Do que uma palavra ministrada, mas o Senhor
dentro da leitura, falou muito conosco sobre a desobediência, né? Sobre o levante, sobre coisas que nós fazemos que desagradam ao Senhor, sobre o apoio da multidão para uma pessoa errar. E quando essa pessoa cai em miséria, as mesmas pessoas que te apoiaram são as que viram as costas para você. Já é 35 minutos, não vou me aprofundar, mas amanhã a gente termina isso aqui, que é forte, viu? Aleluia. Depois medite. Medite e leia essa passagem aqui do que Jotão fala. É muito forte, viu? Vamos, né, meditar na palavra do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, em teu nome, Senhor, há todo o poder. Obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco no dia chamado hoje, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Nos dá um dia abençoado, embaixo das tuas potentes mãos de amor. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém? Glória a Deus.